Bom, eu vou começar apresentando a minha coleção Creepshow, os filmes que inicialmente foi uma ideia do Jorge Romero com Stephen King, né? O grande autor de Guerra Estranha, Cujo, O Iluminado, A Hora do Vampiro, né? E vários outros clássicos aí da literatura que foram transformados em filmes assim, importantíssimos assim, na história do cinema de horror, né? Mas essa ideia do Creepshow, na verdade, veio de uma editora que publicava histórias de terror na década de 50, né? Histórias assim macabras, assim, com imagens até gráficas assim de violência e horror. E algumas estão até reproduzidas nessa coleção aqui, Creepy, que relançou esses quadrinhos, né? Temos aqui uma revista, só um minuto. Histórias assim, da década de 50, então, algumas foram retomadas na década de 60. Tem um personagem que apresentava, né, as histórias, né, um tipo guardião, que depois ele foi reutilizado, né, neste personagem aqui que eu tenho até essa figura, né? Aqui está até lendo a revista que temos aqui, também foi transformada em história em quadrinho, né? Eu tenho aqui, por exemplo, aqui a trilha sonora também do filme, né? Música do John Harrison, né? Uma trilha até bem interessante, né? Que até eu estou usando como fundo musical desse vídeo. Bom, vamos começar então com esse quadrinho. Que na verdade é a adaptação do filme, né? Primeira história, né? E, aliás, o filme é bem interessante, que tem alguns atores que depois se tornaram famosos, né? Como o Ed Harris, que é um dos personagens aqui está representado aqui no quadrinho. Aqui o apresentador, né? Das histórias. E tem várias histórias, inclusive tem uma que é no filme quem interpreta é o próprio Stephen King, que é um personagem, um caipira, né? Que ele vai tomar uma cerveja alcoólatra, ele toma uma bebida que estava com uma espécie de mofo e tudo mais, e ele vai se transformar num monstro, né? Todas essas histórias foram retomadas também na TV, numa série de 2018, 2019. Inclusive essa história foi, né, refeita, né? Aqui tem vários atores também que também participaram, famosos também que participaram. Tem o Leslie Nielsen, tem atores interessantes aqui. Vou até pegar aqui a capa aqui Hal Brock, Leslie Nielsen, Adriana Barbeau, né? E outros atores, né? Tem o segundo filme também, e foi feito até um terceiro, né? Creepshow 2, no elenco tem a Louis Shirley, tem George Kennedy. Esse aqui é uma edição da Obras Primas, que é bem legal, que ainda vem além dos filmes, né? 4 filmes, os 2 filmes Creepshow 1 e 2, ainda mais filmes de adaptações de Stephen King, como A Criatura do Cemitério e Às Vezes Eles Voltam, né? Tem uma arte aqui, né, que no fundo tem uma imagem do Stephen King, aqui uma arte bem interessante de um dos filmes, né? E acompanha esses cards também. Aqui também eu tenho uma série de TV
também acho que da década de 80, Contos da Cripta, né, que fez muito sucesso, que teve participação de vários bons diretores, né, Joe Dante, John Landis, né, diversos diretores participaram dessa série, inclusive o Spielberg, né, que eu acho que ajudou a produzir, né. Aqui são vários discos, vários episódios, eu tenho aqui as 3 temporadas, né. Vou mostrar agora aqui a trilha sonora. E aqui imagens aqui o Les Mills, que depois ficou famoso com papéis de humor, né? Aqui a participação na história de terror, Adriano Barbeau, o Stephen King, né? Hal Brock, né? Tem E.J. Marshall também, vários atores, né, que participaram desse filme. E a trilha é muito boa, música eletrônica, né? Bom, temos aqui as figuras também. Figura aqui interessante da NECA, da série Clothed porque é uma figura articulada e com roupas, né? Aqui tem até um cabelo e tudo mais, aqui segurando o quadrinho. Este lampiãozinho aparece na animação do início do filme, né? Inclusive acompanha também o crânio, muito bem detalhado, né? E temos também uma figura que saiu também da NECA, que é um Funko, né? O guardião também segurando o quadrinho. Creepy Show, né? Aqui as caixinhas, né? Aqui temos os quadrinhos, né? E é isso. É bem interessante, né? É interessante comentar que também a produtora Hammer, ela produziu 2 filmes na década de 70, início da década de 70, né? Que também são episódios e tudo. Eu tenho até os filmes, né? Mas tive dificuldade em encontrar assim dentro da minha coleção, né? Mas e também esses quadrinhos foram proibidos assim, como um movimento dos bons costumes e da moral, né? E liderados por um psiquiatra que acusava que esses quadrinhos incitavam os jovens, as crianças, à violência, né? Que eram imagens muito violentas, e isso poderia mexer no comportamento deles, mudar a personalidade, é uma bobajada só, né? Coisa que foi totalmente descartada e desmascarada, mas teve uma perseguição e esses quadrinhos foram proibidos, né? E parece que o editor da revista resolveu trabalhar com outra coisa, de uma forma mais moderada de quadrinhos, e finalmente ele acabou fundando a revista Mad, né, que é uma revista bem iconoclasta de humor, assim, que atacava bem o sistema e essa moral hipócrita americana, né? Mas é bem legal, e os quadrinhos são ótimos, assim. Eu tenho até algumas revistas quadrinhos saíram na década de 80 que são reproduções fiéis dessas histórias também, que eu também tive dificuldade em achar aqui, eu mudei recentemente, e muita coisa está guardada em lugares assim que eu nem lembro mais onde eu guardei, assim, devido ao tamanho da minha coleção. Bom, portanto é isso, né? Acho que para quem não conhece, vale a pena conhecer, inclusive os episódios do Contos da Cripta, os filmes da Hammer, e esse filme também dirigido pelo Jorge Romero, né? E escrito pelo Stephen King, né? Que ficou bem cultuado, né? Até hoje, até legou até essas 2 figuras que saíram recentemente agora, né? Obrigado.